Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Irmãos, é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nesse grupo de oração, e uma alegria maior ainda, que nós estamos em uma semana muito especial, não é verdade? O que nós comemoramos no domingo? Pentecostes. Mas deixa eu dar uma boa notícia para vocês, gente. Qualquer pessoa aí fora, que não está aqui no grupo de oração, pode olhar para Pentecostes, para domingo, e falar assim, ó, nossa, Pentecostes foi um dia muito, muito especial, foi um dia muito lindo. Qualquer pessoa pode olhar para Pentecostes e falar assim, ó, é bom lembrar de Pentecostes. É bom eu ler Atos 2 e me lembrar que Pentecostes aconteceu. Pentecostes foi importante para a igreja, mas eu e você não. Nós que participamos de um grupo de oração, irmãos, nós não podemos olhar Pentecostes como um fato histórico, como algo que aconteceu há 2000 anos atrás, algo que nós lembramos, algo importante só. Sabe por quê? Porque Pentecostes para nós tem que ser todo dia. Pentecostes é hoje, vai ser amanhã. O Espírito vem todo dia, irmãos. Pentecostes para mim e para você tem que ser todo dia, e não só um dia no ano que eu me lembro do que aconteceu, mas Pentecostes é atual e é real, e nós vamos experimentar isso hoje, amém? Só quem quer viver um Pentecostes aí todo dia, dê uma salva de palmas para o Espírito Santo. Amém. Gente que olha, né, fala, olha, bonito Pentecostes, fica até emocionado. Mas nós não, Pentecostes é hoje. Então, gente, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Paulo Gustavo, eu tenho 22 anos. Eu participo do grupo de oração São Domingos Sávio. O meu grupo acontece de domingo às 5 horas da tarde, lá na paróquia São Francisco de Assis. É uma alegria caminhar lá, caminho também no Ministério Jovem aqui da Diocese, e também estou nesse tempo no núcleo do Ministério Jovem do Estado do Paraná. Trabalho na prefeitura, né, os freios ali, né, trabalho lá na SASC, namoro com a Islene, uma bênção de Deus na minha vida, Deus é bom demais, né? E gente, o tema de hoje é: o que eu mais quero é o Espírito Santo. Vamos repetir esse tema? O que eu mais quero é o Espírito Santo. E esse tema é importante, porque pode ser que nós chegamos ao grupo de oração querendo muita coisa, né? E geralmente a gente traz até uma lista que nós queremos pedir, um monte de coisa na nossa cabeça. Não sei vocês, mas às vezes quando eu vou orar, eu tenho que parar um pouquinho, porque vem tanta coisa, né? A gente tem que pedir pelas pessoas, tem que pedir pelo casamento, pedir pela família e pedir pelo trabalho. Mas irmãos, não importa o que você veio buscar no grupo hoje, né? Talvez uma graça, uma cura, que você vai pedir para o Senhor, talvez um trabalho, outros vai pedir um casamento, né? Quero casar, Jesus. Tem gente que tem tudo pronto para casar, né? Tem o dinheiro reservado, já tem os convidados, já tem a roupa escolhida, o lugar certo, só falta a noiva, né? Só falta o noivo. Talvez você vai pedir isso, né? Não sei, irmãos, o que você vai pedir nessa noite, o que é mais importante para você hoje.
Talvez o que você mais quer hoje é terminar o grupo para você jantar logo em casa, chegar em casa e comer, não sei. Mas irmãos, nós vamos sair daqui querendo o Espírito Santo acima de qualquer coisa. Não importa o tanto de coisa que nós viemos buscar, mas nós sairemos daqui querendo em primeiro lugar o Espírito Santo. Amém? E quando nós falamos de Espírito Santo, às vezes tem uma dificuldade pelo qual nós não esperamos tanto e não desejamos tanto, que é o fato de não conhecer de verdade o Espírito. Nós falamos muito do Espírito, mas talvez conhecemos pouco. E assim, imagina falar para você, né, os que estão esperando aí o amado que eu disse para casar, amado, fala assim, ó, tem uma pessoa para casar com você. Daí você fala, beleza, quem que é? Não, você vai conhecer só no dia do casamento. Você não vai conhecer, é só para casar. Então assim, às vezes nós não queremos o Espírito, nós não desejamos como deveríamos, porque nós não conhecemos. E não sei vocês, mas quando eu olho para o Espírito, na Trindade, ele é a pessoa mais difícil da gente entender, não é? Porque, por exemplo, se eu penso no Deus Pai, o Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, está lá no trono, eu consigo imaginar. O Deus Filho então, mais fácil ainda, eu tenho a imagem dele na cruz, eu tenho outras imagens de Jesus, eu consigo ter uma ideia de quem é o Jesus, o Deus Filho. Mas quando eu falo do Deus Espírito Santo, é difícil de pensar, né? Como que é esse Deus Espírito Santo? E a palavra de Deus, e até mesmo a igreja, ela vem trazer algumas comparações para nós, né? A igreja compara o Espírito, por exemplo, com o fogo. Quem já ouviu falar que o Espírito Santo é fogo aí? Levanta a mão. A gente canta, né? Incendeia minha alma, fogo do céu, tal. Mas será, gente, que o Espírito Santo é o fogo mesmo? Se eu acender um isqueiro, se eu acender uma vela, ali vai estar o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Ele age como fogo, ele queima o nosso coração, mas ele ainda não é o fogo. Olha que loucura, né? Eu falo que o Espírito é fogo e também falo que é água. Já ouviram falar que o Espírito é água viva? A gente canta também, né? Vem, ó água viva. Não, o Espírito é água. Mas será que ele é a água mesmo, gente? Né? Se fosse, eu não precisava nem pregar. Eu chegava aqui, jogava aí, ó, dava um banho em vocês, pronto, vamos embora. Mas o Espírito não é, ele age como água, ele nos lava do pecado, mas ele ainda não é a água. Ai meu Deus do céu, quem que é, né, esse Espírito Santo? Já ouviram falar que o Espírito é o vento também? Já, né? Nós cantamos a música Vento Impetuoso. Mas será que o Espírito é o vento? Gente, eu confesso para vocês, se o Espírito Santo fosse o vento, para mim seria bom, né? Nariz grande que eu tenho, né? Cada respirada ia vir um monte do Espírito Santo para dentro. Mas ele ainda não é o vento. Não é. Ele sopra sobre nós, ele nos move, mas não é o vento. Quem já ouviu falar que o Espírito é pomba também? A gente dança, né? A música do Espírito Santo faz a pombinha. Mas será que ele é a pomba? Não, gente. Guarda aí no teu coração quem é o Espírito Santo. A melhor definição do Espírito Santo, por mais que nós podemos usar essas outras coisas, é: o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. E não é um Deus menor. O Deus Pai está no trono, é o rei. O Deus Filho é o príncipe do céu. E o Espírito Santo é o faxineiro do céu, alguma coisa assim. Não. O Espírito Santo é Deus com o mesmo poder do Deus Pai e do Deus Filho, com a mesma força do Deus Pai e do Deus Filho. É digno do mesmo louvor que o Deus Pai e que o Deus Filho, irmãos. O Espírito Santo é Deus. É isso que nós precisamos entender. E Deus que está presente em toda a história. Se nós não precisamos abrir ainda, nós vamos pegar outra palavra. Mas se a gente abrir a Bíblia, na primeira página, Gênesis capítulo 1, versículo 2, lá vai dizer que o Espírito já pairava sobre as águas. E nós formos vendo a Bíblia, o Espírito está presente. Em Lucas 1,35, quando Nossa Senhora se encontra com o anjo vai dizer: o Espírito virá sobre ti. Então o Espírito está presente em todos os momentos. Mas no Antigo Testamento,
o Espírito estava, Deus Filho também estava, mas o protagonista do Antigo Testamento era o Deus Pai. Era o Deus Pai que fez o sol parar, era o Deus Pai que ungia, era o Deus Pai que falava com os profetas. Deus Pai era o protagonista. Quando nós vamos para os evangelhos, o protagonista, por mais que o Espírito haja e o Deus Pai haja, o protagonista nos evangelhos é Jesus, não é? O Deus Filho. É Ele que faz milagre, é Ele que se abaixa até nós e vive conosco na terra, é Ele que morre na cruz, é Ele que ressuscita. Mas o catecismo vai dizer que depois de Pentecostes, evento que acontece domingo ou todo dia? Todo dia, né? Depois de Pentecostes, o Espírito Santo passa a ser o protagonista do tempo. Então, Jesus continua agindo? Sim. Deus Pai continua agindo? Continua. Mas o protagonista do nosso tempo é o Espírito Santo. Nós estamos no tempo do Espírito. Nós estamos na era do Espírito Santo. Irmãos, como nunca, o céu está aberto para nós. Nós cantamos aquela música tão conhecida, né? Hoje o céu se abre para derramar. O céu está aberto para nós. O Espírito está disponível. Mas muitas vezes nós insistimos em vir no grupo de oração e querer simplesmente pedir uma semana melhor, ou pedir para ficar um pouquinho mais feliz naquele dia, ou pedir tanta coisa, e nós esquecemos que o céu está aberto para mim e para você. E tem um pessoal aí, né, que vai naquelas festas, aquelas baladas que é free, né, bebida grátis, e a pessoa bebe até cair, porque é grátis, né? E quando nós viemos para o grupo de oração, que o Espírito Santo é free também, é de grátis, né? A gente fica falando, mas Espírito Santo age só até aqui na minha vida. Espírito Santo, hoje eu quero só um pouquinho. Espírito Santo, eu estou com o meu dedinho doendo, cura o meu dedinho e deixa o Espírito para lá. Irmãos, nós precisamos ser plenos do Espírito. Efésios 5 vai dizer que o vinho, né, não embriagai-vos do vinho doce, que é fonte de devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. O que nós mais precisamos querer quando nós viemos até o grupo de oração é o Espírito Santo. O que nós mais precisamos buscar é o Espírito Santo. Por mais que eu precise de muita coisa, irmãos, o mais importante é o Espírito Santo. As outras coisas vão acontecendo, Deus vai mandar as outras coisas, mas o mais importante é o Espírito. Porque, mas eu quero casar. Se não for pelo Espírito, por mais que Deus me dê um casamento, vai ser difícil eu viver. Mas eu preciso prosperar na minha vida financeira. Deus pode me dar dinheiro, mas se não for pelo Espírito, eu não vou saber administrar, eu posso me perder. Então o mais importante é o Espírito Santo. E nós vamos ver hoje, irmãos, como nós devemos pedir este Espírito. Eu já te convido a ir abrindo a Bíblia, 2 Reis 2, versículo 8. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos entender um pouquinho da história, tá? Pode prestar atenção aqui em mim, depois nós vamos ler a palavra. 2 Reis 2, 8. Gente, Elias, ele era um dos caras mais loucos da Bíblia, né? A gente lê a Bíblia, um dos mais pirados da cabeça vai ser Elias, né? Às vezes você olha pra gente aqui no grupo, esse menino tem problema, né? Esse menino é meio doido. Esse pessoal aqui dançando, cantando, eles são meio doidinhos da cabeça. É porque você não conheceu Elias ainda. Elias era pirado, gente. Elias, quando nós falamos do Antigo Testamento, então, Elias era quase, se fosse futebol, assim, uma mistura de Neymar com Cristiano Ronaldo com Messi junto, né? Elias era maluco. E ele vivia no tempo onde Acabe era o rei de Israel. E Acabe, gente, ele assumiu o reinado e ele mandou fazer uma estátua para o Deus Baal. E ele deixou de adorar o Deus verdadeiro, nosso Deus, e passou a adorar o Deus Baal. Ele traiu o Senhor. E como ele era rei, ele levou todo o povo com ele. Mas Elias continuou fiel. E Elias, gente,
chegou em Acabe certo dia, olha só que loucura. Falou assim: Acabe, você quer ficar com essa estátua aí sem vergonha, com esse Baal? Então não vai chover mais uma gota de água em Israel, até eu mandar. Não vai chover. Pede aí para Baal, pode pedir para ele mandar chuva, vamos ver se ele vai mandar alguma coisa. Pede para essa estátua aí, porque eu estou falando que não vai chover mais. Ele falou, e não choveu, gente. Elias era cheio do Espírito. Até depois Acabe veio falar com Elias, falou assim: Elias, seu flagelo de Israel. Elias fala assim: flagelo é você, a sua mãe e seu pai. Fala, flagelo é a sua família. Você pode ser rei de Israel, rei de qualquer coisinha aí, mas eu sirvo o Deus que é o rei do universo. Ele fala para Acabe. Então você pode procurar Baal, pode qualquer coisa, e vai chamar de flagelo a sua mãe, que eu não sou flagelo coisa nenhuma. E Acabe, né, não baixava bola não, e Elias não baixava bola não. Se nós olharmos a palavra em 1 Reis, a gente vai ver que Elias desafiou 450 profetas de Baal. Ele veio e Elias falou: vamos ver quem que é o Deus verdadeiro, e mandou colocar um novilho, né, em cima da lenha, e falou: quem for o Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. E eles clamaram, os 450 fazendo a dança do fogo ali em volta da oferenda, e nada de cair fogo. E Baal e Elias só pediu assim: Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, mostra que tu és Deus e queima essa oferenda. Irmãos, na hora Deus soltou um Kamehameha do céu, né? E queimou a oferenda, queimou lenha, tinha uns meio bobeando pertinho, ele queimou também, né? Então Elias, ele era cheio do Espírito. Elias encontrou uma viúva, gente, em Sarepta, que ela não tinha nada para comer. Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela estava esperando a morte. E Elias chegou nela e falou assim: vai buscar um gole d'água para mim? E quando ela estava indo, Elias falou: faz um x-frango lá também, traz para eu comer. Ela falou: não tenho nada, eu não tenho comida mais em casa. Elias falou: estou falando, vai fazer. E ela fez e nunca mais faltou comida na casa dela. Depois o filho dessa mulher morreu, Elias chegou, deitou em cima do menino, o menino ressuscitou. Então Elias era maluco da cabeça, era cheio do Espírito Santo. E quando Elias, gente, estava chegando perto, né, do fim do seu tempo, Elias estava andando, encontrou um molequinho ali, catarrento, né, no caminho, chamava Eliseu. E ele chegou por trás, é engraçada a palavra, mas diz isso. Ele chegou por trás de Eliseu com seu manto e jogou em cima da cabeça de Eliseu. Falou assim: Eliseu, você é meu, né, agora. Rimou até. Então, agora você vai ser meu servo, Eliseu. E Eliseu passa a seguir Elias. E Elias vai contando para Eliseu, gente, os milagres que ele fez. Elias conta para Eliseu às vezes que ele falou com Deus, às vezes que ele sentiu Deus. Ele vai falando para Eliseu, às vezes que ele veio no grupo de oração Raio de Luz, né? Ele vai contando para Eliseu as coisas que ele foi vivendo. E quando ele desafiou Acabe, quando ele desafiou os profetas de Baal, e Eliseu fica, né, com aquilo no coração, e Eliseu vai amando aquilo. E chega no dia, gente, de Elias ser arrebatado. O homem era tão santo, né, que nem morreu, ele foi arrebatado para os céus. E diz a história que Elias sabia que chegou a hora, né? E Elias estava andando e chegou até uma cidade, e Elias disse assim: Eliseu, fica aqui, que eu vou só até Betel, tá? E você fica aqui, que eu vou ali e já volto. Eliseu falou assim: você está tirando, né? Eliseu sabia que Elias ia ser arrebatado. Eliseu falou assim: eu perco o jogo da final da Copa do Mundo, mas eu não perco você sendo arrebatado, eu vou junto. E Eliseu foi atrás. Elias chegou em Betel, falou para Eliseu: Eliseu, fica aqui, né? Fica aqui que eu vou só até Jericó, vou só até ali, fica aqui. Eliseu falou assim: eu só tenho cara de bobo só, mas não vou ficar não, eu vou ver você ser arrebatado. E foi atrás. Chegaram em Jericó, Elias falou para Eliseu: Eliseu, fica aqui um pouquinho só, menino,
que eu vou ali só no Rio Jordão, tá? Só vou ali, né? Já eu volto. Daí Eliseu falou assim: vai no Rio Jordão, eu preciso ir também, lavar meu rosto um pouco, né? Tá calor, eu vou com você. E quando chegou no rio, é o que nós vamos ler agora. Pega lá comigo de novo a palavra, 2 Reis 2, 8. Então Elias, isso no Rio Jordão, Elias tomou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos atravessaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu respondeu: que me seja dado uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: pedes uma coisa difícil, todavia, se me vires ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Depois não mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas, apanhou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do Jordão, onde ficou. Tomou o manto de Elias, que havia caído dele, e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Bateu também nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu atravessou o rio. Os irmãos profetas de Jericó viram-no à distância e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao seu encontro e se prostraram por terra diante dele. Palavra do Senhor. Irmãos, imagina só a cena, né? Eliseu era jovem ainda, e de repente ele estava andando com Elias, falou assim: eu vou ver o que vai acontecer, eu vou até o final com você. E de repente ele vê uns cavalos pegando fogo vindo, e o Espírito Santo em cima, guiando os cavalos. E de repente passa, pega Elias, e Elias é arrebatado. Imagina, a palavra diz que Eliseu começou a gritar. Imagina a cara dele, gente. Eu acho que é aquela cara daquele hominho do WhatsApp, né? Que olha assim, né? Aquela cara, olha e fala assim, deve ter tirado umas fotos, mandado nos grupos, né? Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Mas o que nós precisamos trazer dessa palavra é que Eliseu podia pedir qualquer coisa. Eliseu podia pedir uma casa na praia para ele morar. Eliseu podia pedir um carro novo. Eliseu podia pedir para ser mais bonito um pouquinho. Eliseu, depois a palavra vai dizer que Eliseu era meio careca, né? Eliseu podia pedir cabelo para Elias. Eliseu podia pedir, se fosse palmeirense, para o Palmeiras ter um mundial, né? Coitados palmeirenses, não tem nenhum. Aí podia pedir qualquer coisa, gente. E o que Elias pede? Eliseu pede: eu quero o dobro do teu espírito. Eu quero o Espírito Santo. Se você fez milagre, Elias, eu quero fazer 2 vezes mais milagres. Se você foi um homem de oração, eu quero ser 2 vezes mais. Se você falou com Deus, eu quero falar 2 vezes mais. Se você viu o fogo cair do céu, eu quero ver 2 vezes mais. Se você foi santo, eu quero ser 2 vezes mais santo. Por isso eu quero o dobro do teu espírito. Irmãos, o mais importante é o Espírito Santo. O que nós precisamos pedir é o Espírito Santo. Eliseu podia pedir qualquer coisa, e ele pediu o que ele mais precisava, que era o Espírito Santo. Eu sei que nós precisamos de muita coisa, mas eu tenho certeza que o que nós mais precisamos hoje é o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes, gente, Deus quer nos dar tanta coisa, Deus quer nos dar o Espírito, e a gente fica, né, rodando em tanta coisa. O Espírito tem que ser o mais pedido. Às vezes eu vou
vou trabalhar de manhã e tá na rádio lá, né? 7 horas da manhã, falando, a música mais pedida do dia, né? Eu não acredito que ninguém ligou lá aquele horário para pedir música, né? Eu acho que eles inventam a música. Mas no nosso coração, na nossa oração, a música mais pedida, a pessoa mais pedida tem que ser o top 1 da nossa vida, tem que ser o Espírito Santo. O mais pedido. Talvez tenha pedido cura demais, milagre demais, dinheiro demais e pouco do Espírito. Talvez por isso as coisas não tenham acontecido, irmãos. Porque nós podemos ter tudo, mas se não tiver o Espírito, nós não temos nada. E pode ser que nós não tenhamos nada, mas se tivermos o Espírito Santo, nós temos tudo. E Jesus, ele insiste no Espírito, até com os discípulos, e os discípulos são parecidos com a gente. Se a gente pegar a nossa Bíblia, lá em Atos, né? Não precisa pegar não também, mas se a gente pegar a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 1, nós vamos ver que Jesus, ele aparece para os discípulos durante 40 dias, depois que ele morre, né? E na sua última aparição, a última palavra de Jesus, e a gente sabe que a última palavra é muito importante, não é? Às vezes a gente não lembra nada que a pessoa falou na vida inteira, mas a gente lembra da última palavra. E na última palavra de Jesus, Jesus senta com eles à mesa, numa refeição, está lá em Atos 1, e está comendo ali, né? Fala, Pedro, essa salada aqui está sem tempero, passa o macarrão aí, João, abre a coca aí, Tiago. Ele está conversando ali com os discípulos, comendo, né? Almoçando, e de repente Jesus fala assim: a promessa está para se cumprir. João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Gente, quando Jesus fala isso, era para os discípulos jogar a mesa para cima, ficar em pé e sapatear, e levantar a mão e falar glória a Deus, aleluia, né? E cantar, fazer um grupo de oração ali, porque Jesus falou que o Espírito viria sobre eles. Mas os discípulos são parecidos com a gente, porque às vezes Jesus fala, o Espírito Santo vai ser derramado nesse grupo. Você fala, Deus, mas meu dedinho machucado, Deus, meu trabalho, não, mas Deus quer te dar o Espírito, não, mas eu quero aquele sapato que eu vi na loja. Gente, os discípulos falaram assim, quando Jesus fala, o Espírito virá sobre ti, em vez de eles levantar, dar glória a Deus e pegar um violão e começar a cantar, vem Espírito Santo, eles falaram para Jesus, não sei se eles estavam com a boca cheia, não entenderam. Eles falaram para Jesus assim: Jesus, então é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Gente do céu, Jesus deve ter virado um mortal para trás naquela hora e falado, não estou acreditando que vocês estão perguntando isso. Eu estou falando de rodízio, vocês estão falando de pão, carne moída. Eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando do Espírito Santo, vocês estão falando de imã, de impeachment. Não, gente, o Espírito é mais importante. E Jesus pega de novo e traz eles. Ele fala assim, não compete a vós saber os momentos, mas, né, volta aqui, mas, Atos 1:8, recebereis a força do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Deus, mas eu preciso de um namorado. Você precisa do Espírito Santo. Deus, eu preciso de um carro. Você precisa do Espírito Santo. Deus, eu preciso começar a tocar no ministério. Você precisa do Espírito Santo. Às vezes, igual os discípulos, né, a gente quer inventar um monte de coisa, mas o que nós precisamos, irmãos, é o Espírito. Se a gente tem mudado de assunto com Deus, Deus tem dado o Espírito, a gente tem falado de outras coisas. Hoje é hora de voltar ao assunto, voltar à conversa e voltar a falar do Espírito e receber essa força que vem do alto e veio em Pentecostes. E tem um testemunho que eu queria partilhar com vocês. No ano passado eu viajei para a jornada, né, mundial da juventude, e eu lembro que nós estávamos, não sei nem se eu contei esse na outra vez que eu vim aqui, mas a gente estava no aeroporto em São Paulo, e daí esperando o voo, né? Eu estava indo para a Polônia, a jornada era lá. A gente estava esperando o voo em São Paulo e foi comer um lanche, eu e mais 2 meninas que eram do meu grupo. Daí nisso chegou um menino, engraxate, né, ali do aeroporto,
bem novinho, devia ter 13 para 14 anos. E ele falou assim: olha, eu tô com fome. E a gente fez uma vaquinha, nós três, para comprar um lanche para ele. E enquanto a menina foi comprar o lanche, o Senhor falou no meu coração assim: ele tem fome de comida, mas também tem fome da palavra de Deus. E ali no restaurante, na lanchonete, eu abri a minha Bíblia, peguei a minha Bíblia na bolsa, comecei a conversar com ele, perguntei assim: você participa de alguma igreja? Ele falou: não participo não. Eu falei: por quê? Ele começou a contar, falou assim: eu tenho que vir todo dia aqui engraxar sapato. E ele foi contando a história dele, falou assim: ó, lá em casa todo mundo usa droga, e eu pego dinheiro, eu dou para minha mãe, e ela fuma o meu dinheiro que eu consigo aqui engraxando sapato. Eu já vi minha mãe morando com 4 homens diferentes, e ele veio do Nordeste, não lembro do estado, e vim para São Paulo. Ele foi contando a história dele, e o Senhor colocou no meu coração a palavra de Lucas 15, filho pródigo. Eu abri a palavra, ali na lanchonete mesmo, e li para ele a passagem do filho pródigo. E no final eu disse assim: tá vendo este pai que esperou o filho mesmo depois que o filho passou por tanto lugar e fez tanta coisa? Assim hoje Jesus te espera. Eu falei para ele, né? E ele falou: sério, tal, mas eu usei droga, mas eu já roubei, mas já trabalhei no tráfico. Eu falei: Jesus te espera de braços abertos. A gente viu que ele começou a meio que chorar, o olho dele ficou cheio de lágrimas, né? As meninas chegaram e falaram assim: ah, já tá meio baqueado, vamos dar no queixo agora. A gente colocou a mão no ombro dele, começou a rezar e pedindo o Espírito Santo para ele, para aquele irmão ali. E ele chorou ali no aeroporto, né? Ele chorou. E depois ele saiu e falou assim: não, eu vou querer esse Deus, tal. Onde que eu faço? Eu falei: irmão, procura uma igreja quando você puder, mas hoje mesmo o Senhor te espera lá no seu quarto quando você orar, né? O Espírito Santo está lá te esperando. E ele foi buscar naquele dia um lanche, mas ele levou o Espírito Santo. Talvez você veio buscar outra coisa aqui, ou talvez você veio buscar nada, né? Veio porque não tinha nada para fazer, ou veio, não sei. Talvez você veio buscar a paz, talvez você veio buscar fugir da sua casa, talvez você veio buscar qualquer coisa, mas você também vai sair com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, e eu quero partilhar com vocês, para a gente rezar, 5 coisas, 5 motivos que nós temos para pedir, desejar, querer tanto assim o Espírito Santo, mais do que as outras coisas. Vou falar para vocês 5 motivos, tá? Primeiro motivo que nós precisamos pedir o Espírito é porque Ele é uma promessa do Pai. Vamos repetir isso? Ele é uma promessa do Pai. Se a gente olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele existia, mas ele não vinha sobre todo mundo. No Antigo Testamento o Espírito vinha somente sobre os reis, os profetas e os juízes, e os sacerdotes também, né? Só essas pessoas tinham acesso ao Espírito. Então Davi era rei, né? O rei Davi tinha o Espírito. Elias, que eu falei, Eliseu, profetas. Sansão, a força de Sansão estava no cabelo? Estava coisa nenhuma. Sansão era juiz, ele tinha o Espírito. Mas, irmãos, começaram algumas profecias que o Espírito viria sobre todos. Então Isaías fala disso, Jeremias fala, Ezequiel, no Ezequiel 37, aquela palavra conhecida dos ossos secos, fala. Joel, naquela palavra conhecida também, Joel 3, naqueles dias o Espírito virá sobre toda criatura, até os escravos experimentarão do Espírito, até os anciãos terão visões, os jovens profetizarão. Então começam algumas promessas, algumas profecias que o Espírito viria sobre todos. Daí nós chegamos em Jesus, e Jesus ele continua prometendo, gente, que o Espírito viria, e que estava chegando aquele dia. Tem um dia na festa dos tabernáculos, lá em João 7, que enquanto eles oravam, né, jogavam uma jarra d'água em cima do altar, os judeus, e eles pediam, enquanto eles jogavam a jarra d'água, para que a promessa da água viva se cumprisse. Jesus se levanta e fala assim: olha, eu sou o cumprimento da promessa. Quem tem sede, vinde a mim, e do seu seio fluirão rios de água viva.
Então Jesus começa a prometer o Espírito. No final da vida de Jesus, em João 14, 15, 16, nas últimas orientações que Jesus dá aos discípulos, Jesus fala: olha, é do vosso interesse que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Então Jesus começa a prometer e falar que o Espírito estava próximo. Irmãos, talvez muita gente prometeu algumas coisas para você e não cumpriu. Eu sei, né, disso. Às vezes tem gente que tem dificuldade de acreditar até em Deus, nas promessas de Deus, porque alguém te prometeu algo e não cumpriu. E nós somos tão enganados, né, nesse mundo, né? Fala aí pro irmão que está do seu lado: estou cansado de ser enganado, né? A gente é enganado. Eu lembro, gente, que um dia eu fui no Paraguai e o cara falou, o cara de Foz falou assim: ó, não olha pro lado, e que eles vão tentar te vender as coisas, né? Eu passei, não comprei nada, eu estava indo embora. Chegou o cara, né? Meia. E quando eu olhei, eu dei uma bobeira, eu olhei, ele começou: por R$10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí, nisso meu coração começou a falar: nossa, não acredito nisso, gente. Tudo isso por R$10. Ele: 8, 9, 10. Eu falei: 10 meia, R$10. Ele falou: é. Eu falei: tem certeza? Eu fiquei tudo feliz. Eu falei: ó, se eu comprar 10 meia, eu revendo cada uma por R$2, eu ganho R$1 cada uma, olha só, né? Ganho o dobro. Daí ele falou: é, 10 meia, R$10. Eu falei: certeza? Ele falou: é. Eu falei: ah, pronto, comprei presente para todo mundo com 10. Daí eu dei R$10 na mão dele e ele falou assim: $10. Olha só, na hora eu falei: não, você acabou de falar. Ele: não, aqui é dólar. Gente, talvez as pessoas te enganaram também, mas aquele que promete o Espírito Santo não nos engana, porque o livro de Números vai dizer que Deus não é homem para mentir, e se Ele promete o Espírito, Ele nos dará o Espírito. O Espírito Santo é a promessa do Pai, irmãos. Por isso que nós devemos pedir. Essa promessa é para você. Em Pentecostes nós vemos o cumprimento dessa promessa. E depois, no primeiro discurso de Pedro, depois de Pentecostes, Pedro fala: a promessa é para vocês e para vossos pais e para todos aqueles que crerem. A promessa é para nós. Ah, Paulo, mas eu uso droga. A promessa é para você. Ah, Paulo, mas é a primeira vez que eu piso na igreja. A promessa é para você. Ah, Paulo, mas eu vivi uma vida de prostituição. A promessa é para você. Ah, Paulo, eu estou cheio de problema. Irmãos, a promessa é para você. Por isso nós devemos pedir o Espírito Santo neste dia. Segundo motivo que nós precisamos pedir o Espírito Santo é porque Ele nos faz santos. Vamos repetir isso? Ele nos faz santos. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque o Deus Pai, Ele é o Criador, o Deus Filho, o Salvador, e o Deus Espírito Santo é o santificador. E o Espírito, gente, nos faz santos porque Ele age dentro de nós. E aquilo que nos muda é o que está dentro de nós. Tanto que os discípulos, né, eles andaram com Jesus durante 3 anos. Deve ser muito legal, né? Imagina viver naquele tempo, andar com Jesus, deitar. Diz, né, que até João conhecia batido coração, conhecia o suspiro de Jesus ali. Eles estavam pertinho de Jesus, eles andavam com Jesus, eles conversavam, ficavam dias conversando com Jesus. Eles iam para o shopping com Jesus, eles andavam com Jesus para tudo que é lado, conversavam com Jesus, gente. E assim, no final da vida deles, se nós olharmos, depois de 3 anos com Jesus todo dia, no final do 3º ano, quase 1000 dias com Jesus, foi que eles cometeram os piores erros da vida deles. Foi no final dos 3 anos, os 1000 dias com Jesus, que Judas traz Jesus. É no final dos 1000 dias que Pedro nega Jesus 3 vezes. É no final dos 1000 dias que Jesus fica sozinho na cruz, só João ali continuou. É no final, gente, desses dias que Filipe chega e fala assim, né? Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus quase dá um infarto nele, que Jesus fala assim: não estou acreditando. Eu estou falando 3 anos que eu sou o Pai, quem me vê o Pai, I am Pai, né? E você vem falar: mostra o Pai agora, né? Eu sou o Pai, eu sou o Pai, né? Eu sou o Pai.
já falei para você 1000 vezes. Mas sabe por quê, gente? João vai evangelizar numa cidade, eles não acolhem João. Daí João chega para Jesus e fala assim: Jesus, vamos orar para cair fogo do céu e queimar todo mundo naquela cidade? Vamos. Olha só, aspira. Então assim, no final, gente, dos 1000 dias que isso acontece. Sabe por quê? Porque Deus estava do lado deles. E o que nos faz santo é aquele que está dentro. Nós somos mais felizes que esses discípulos, porque nós não temos Jesus do lado, andando conosco, temos na Eucaristia, mas nós temos o Deus Espírito Santo dentro de nós, e Ele que nos santifica. Pega um remédio, um comprimido e coloca na testa assim, fica esfregando para ver se vai curar. Não vai. Cura o que está dentro, irmãos, o que vem dentro. E o Espírito alcança o mais profundo do nosso coração e Ele nos faz santos. O Espírito Santo tem muito mais a ver com, por mais que a gente fale, um fruto do Espírito é alegria, vamos cantar, vamos pular, também. Mas o Espírito Santo tem muito mais a ver com contrição de coração, com conversão, com arrependimento, com mudança de vida, do que até mesmo com alegria. A terceira coisa, terceiro motivo que nós precisamos clamar o Espírito, é que o Espírito Santo nos levanta. Vamos repetir isso? O Espírito Santo nos levanta. Se nós chegamos nos arrastando aqui no grupo hoje, o Espírito Santo pode nos levantar. Paulo, mas meu caso não é mais de cair, de arrastar não. O caso é morto mesmo, estou morto vivo. O Espírito tem tudo a ver com vida, gente. Deus moldou Adão do barro, mas Adão continuava sem vida. Então Ele sopra sobre as narinas de Adão o sopro da vida. Ezequiel 37, ossos secos, o Espírito sopra dos 4 ventos, recebe vida. Jesus estava no túmulo e o Espírito foi ressuscitar Jesus lá dentro. Irmãos, não importa quanto tempo você está se arrastando, ou se você está vivo por dentro, seu coração está batendo, mas você está morto, né? Está vivo por fora e morto por dentro. Não sei, irmãos, quanto tempo você tem vivido assim, mas o Espírito dá vida. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: é preciso que o Espírito Santo seja a vida do nosso coração. Quarto motivo que nós precisamos pedir o Espírito, já vai preparando teu coração para a gente rezar, é que o Espírito nos leve, irmãos, a ver o sobrenatural. Mas a gente não vê muito milagre hoje, né? A gente não vê muita cura, muita coisa louca igual Elias. É porque nós temos pedido menos o Espírito Santo. Logo que Pedro e João, os discípulos, receberam o Espírito, em Atos 3 vai dizer que ele estava indo para o templo. O nome do templo era Formosa, olha só, né? Ele estava indo para o templo, chegou na porta do templo, tinha um paralítico sentado ali. E o paralítico pediu uns troquinhos para Pedro e para João, né? Para comprar marmita, para comprar uma passagem para Curitiba, para comprar remédio para as crianças. O paralítico pediu para Pedro e para João. E Pedro e João olhou para o paralítico e falou assim: ouro nem prata nós temos, a gente está pior que você, mas nós temos o Espírito Santo. Então em nome de Jesus levanta e anda. E aquele paralítico levantou, começou a pular dentro do templo, virar cambalhó dentro do templo, começou a gritar que Jesus estava vivo. Porque o Espírito nos leva a ver o sobrenatural. Irmão, se é um milagre que você precisa, clama o Espírito. Se na sua casa é só por uma intervenção de Deus mesmo, é só por um milagre na sua casa, clama o Espírito Santo, irmãos. Por último, o Espírito Santo nos faz viver melhor a nossa fé. Vamos repetir isso? O Espírito Santo nos faz viver melhor a nossa fé. No começo da renovação carismática, 50 anos atrás, esse final de semana teve a comemoração lá em Roma, né? Do Jubileu de Ouro. O povo da igreja olhava e falava assim: esse povo aí parece uns crentes, parece uns evangélicos, uns protestantes, tá, né? Orando de uma maneira diferente. Mas a renovação, irmãos, se consolidou no seio da igreja. Nós tivemos o Papa Francisco lá no Jubileu de Ouro, dizendo que nós precisamos manter o nosso carisma, por mais que o povo achar que nossa oração é diferente, é preciso manter. Sabe por quê?
Porque conforme as pessoas iam recebendo o batismo no Espírito, elas iam se tornando mais católicas. E o Espírito nos faz ser mais católicos. O Espírito nos faz amar mais Nossa Senhora. Porque quem se encontra com o esposo, que é o Espírito, fica apaixonado, ama ainda mais a esposa, que é Nossa Senhora. Onde o esposo está, a esposa está também, né? Se eu pego alguém casado aí, ó, sou muito amigo do esposo, mas não gosto da esposa, dá certo? Não dá, né? Então o Espírito nos faz amar mais Nossa Senhora. O Espírito Santo nos faz, irmãos, amar mais os sacramentos, a Santa Missa. Eu lembro que eu era um católico, eu sempre fui católico, mas eu era um antes do batismo no Espírito. Eu ia na missa, não entendia nada, eu ia pegar figurinha só no final da missa e ir embora. E sou outro depois do batismo no Espírito. Irmãos, a palavra de Deus, pela ação do Espírito, toma vida. E é muito legal que eu lembro que logo depois que eu fiz o encontro, parece que eu li a palavra e as palavras saltavam aos meus olhos, né? Tinha dia que minha mãe precisava falar, vai dormir menino, né? Fecha a Bíblia, né? Porque mexia com o meu coração. Irmãos, o Espírito nos faz viver melhor a nossa fé. Quanto mais Espírito Santo, mais católico nós somos. Paulo está falando demais já. Agora vamos experimentar esse Espírito. Que eu posso falar, irmãos, a vida inteira aqui, sem parar, né? Eu gosto de falar bastante, a noite inteira. Mas o que vai nos fazer ter uma experiência com o Espírito não é minhas palavras. Elas podem motivar, mas é a nossa abertura de coração, o nosso clamor a esse Espírito Santo. Eu sei que você trouxe a sua listinha para o grupo de hoje, irmãos, mas esqueça tudo isso. E o nosso pedido de todos vai ser o Espírito Santo. Amém? Estende a mão aí para sua casa agora, né? Você que está cheio, irmãos, uma característica de quem experimenta o Espírito é não guardar para si, né? Ter que orar para as pessoas e pedir para os outros. Se você não lembra, estende a mão para onde você acha que é a sua casa, que Deus sabe, né? E vamos cantar isso: incendeia a minha casa, Senhor. E pede agora por aquela pessoa que tanto precisa. Talvez não mora ali com você, mas é da sua família, é próximo de você. Vamos cantar isso como quem recebeu o Espírito. Incendeia a minha casa, incendeia a minha casa, incendeia. O meu pai que talvez está no boteco agora, Senhor. A minha mãe com depressão, o meu irmão que está nas drogas, incendeia. Incendeia. Nós cremos no poder da oração, Deus. Incendeia a minha casa, Senhor. Amém. Quem ama o Espírito Santo aí, levanta a mão. É bom demais, né, gente? Dá vontade de ficar orando a noite inteira. Mas vamos dar uma salva de palmas pro Espírito, como louvor do nosso coração. Glória a Deus.